Paz do Senhor a todos e todas. Gente, vocês sabiam e acreditam que Jesus ele supre todas as nossas necessidades? Pois é. Há muito tempo estava ali Pedro lançando sua rede na expectativa de conseguir uma boa pesca, pois tinha sua parentela, sua família para alimentar. Tinham muitas crianças ali também, precisando de alimentos, famílias, mulheres, jovens. Estavam ali todos na mesma expectativas na qual Pedro se encontrava. Então ele lançava sua rede sobre o mar e nada de peixe. Ele lançava novamente e nada. Sabe? Ele conhecia bem o mar, ele era um pescador ele conhece bem, né? Então ele mudou de posição, mudou de lugar para ver se o problema era esse. E aí ele tentou, e várias tentativas, tentativa número 1, número 1000, e nada de peixe. Mas Jesus estava ali, passando pela Galileia, pregando para a multidão, falando do seu amor para a multidão. E avistou Pedro de longe. Estava Pedro, Tiago e João naquela pesca. E aí ele falou: venham, farei de vocês pescadores de homem. No caso, Jesus estava falando que a partir daquele momento eles iriam ter que largar tudo para seguir ao Senhor, ser discípulos do Senhor, seguidores de Cristo e ganhar almas para Jesus. Falar do amor do Senhor também seria o chamado deles. E claro, eles largaram tudo. Então eu gostaria de confirmar aqui, vamos ler a Bíblia, para a gente confirmar, para não ficar só nas minhas palavras, né? Marcos 1:16. Isso. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Então, Deus ele sempre supre as nossas necessidades, né? E quando ele chegou ali, em primeiro lugar, que ele viu as tentativas de Pedro, que para Pedro estava sendo frustrante, ele falou: lança a tua rede novamente. E aí Pedro falou: mas Jesus, eu lancei minha rede várias vezes, mudei de lugar e nada de peixes. E aí Jesus falou: lança a tua rede novamente. Então Pedro falou: já que estás mandando, eu vou obedecer. E foi ali, lançou sua rede. E a porção foi dobrada na vida de Pedro. Foi tanto peixe, que aquela rede se torou, se rasgou, né? E aí os peixes caíram assim, porções dobradas, de peixes, né? Vê que maravilha. E quando obedecemos à voz do Senhor, quando acreditamos e temos segurança no Deus que servimos, Ele chega com porção dobrada para a minha vida e para a tua vida. Essa é a palavra de hoje. Isso me faz lembrar a minha infância, quando eu tinha apenas 5 anos, né? Que uma criança de 5 anos, ela absorve muitas coisas e quando chega a uma certa idade, lembra de tudo. Então eu lembro que a minha mãe minha mãe e meu pai passaram um período de dificuldade, não tinha alimento para mim, para meus irmãos. E aí, quando a gente falou sobre o que ia comer, minha mãe falou: Deus proverá. Olha só. E aí, eu lembro que eu fiquei feliz e naquela expectativa, porque eu confiava na minha mãe e no meu pai, porque eu era protegida por eles. Eram eles que me protegiam, eu dependia deles. Então, eu fiquei confiante naquela palavra: Deus proverá. E no dia seguinte, realmente, Deus proveu tudo, sabe? Deus proveu tudo, perdão. E teve alimento, teve de tudo, porque Deus é um Deus que Ele socorre
Ele supre as nossas necessidades. Então, da mesma forma que eu confiei na minha mãe e no meu pai, na palavra deles, Pedro confiou na palavra do Senhor. O Senhor disse: lança a tua rede. Pedro lançou. E a porção foi dobrada na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro sabia que Deus era o Deus da vida dele, era o Pai Celestial dele, e que nele ele podia confiar, né? E que ele se sentia seguro. Então assim é em nossas vidas. Então foi assim que eu me senti quando minha mãe falou: Deus proverá, sabe? Porque ela sabia, o Deus que ela servia, que ele ia suprir todas as necessidades dela. Hoje, eu não sei o que você está passando, eu não te conheço, e até as pessoas que estão assistindo meu vídeo que eu conheço, eu não sei o que está se passando na tua vida, mas eu quero te dizer: lança a tua rede, não desiste, não larga a tua rede, lança a tua rede, porque a porção na tua vida virá dobrada. Serão bênçãos sem medidas, sabe? Muitas vezes a gente tenta e não consegue. Quantas vezes você tem se esforçado por pessoas, tem lançado tanto por pessoas e as pessoas são incapazes de te reconhecer? Mas não espera que terceiros, que teu próximo te reconheça. Espera que Deus te reconhece, porque Deus, ele é o único que nos reconhece. Não somos nada perto de Deus, mas somos tudo para Deus, porque somos filhos de Deus, criaturas de Deus, e Ele nos ama, independente de nossas falhas, sabe? Ele está sempre pronto a nos reconhecer como filhos. Ele está sempre pronto a nos honrar. Às vezes, de repente, você trabalha tanto, né, para os outros e não tem um reconhecimento, né? Não é promovido, não é promovida. Sabe por quê? Porque são poucas as pessoas que têm a capacidade de nos reconhecer. Isso é uma exceção. O único que nos reconhece é Deus. Sabe? Porque nem todo mundo sabe as tuas intenções e o teu coração. Mas Deus, ele sempre sabe o nosso ego, nosso coração, nossas intenções. Porque Ele conhece o meu pensamento e o teu antes de nós pensarmos. Essa é a realidade. Guarda essa palavra na tua vida. Lança a tua rede. Não larga a tua rede por nada, porque a porção será dobrada na tua vida. E para cada dia de vergonha, dupla honra. Amém? Fica na paz.